Fala, povo de Deus, que Jesus te abençoe. Chegamos ao capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, e aqui temos a mais completa e bela defesa bíblica da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, neste que é o mais longo capítulo desta carta, com 58 versículos, começa logo nos seus primeiros versículos trazendo um antigo credo da igreja cristã. Uma declaração de fé, segundo alguns estudiosos, que era feita pelos primeiros cristãos, ao declararem que haviam se convertido de fato à fé cristã, ao declararem que haviam recebido Cristo como seu Senhor e Salvador, diziam, antes de tudo, aí é o que Paulo diz, né? Vos entreguei e também recebi. E essa era a declaração, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. E aí Paulo começa a falar da sua própria experiência de fé. Mas a essência da declaração é: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esta é uma base sólida da fé cristã. Não há cristianismo sem ressurreição de Jesus. Nós não admitimos uma fé cristã que não creia que Cristo Jesus de fato ressuscitou dentre os mortos. Nós não cremos numa ressurreição que seja meramente subjetiva, como alguns querem dizer. Há pessoas que querem dizer, não, Jesus não ressuscitou de fato. Jesus está morto em algum lugar, esconderam o corpo, sumiram com o corpo. Jesus ressuscitou no coração. Não é isso. Jesus ressuscitou de fato, ele venceu a morte. E isso faz absoluta diferença na nossa experiência de fé, na nossa vida de fé. Por isso que Paulo diz, olha, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Alguns versos antes ele diz, olha, se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã, é vazia a nossa fé e a nossa pregação. Nossa fé e nossa pregação tem sentido, tem validade, porque Cristo vive. Nós não adoramos um Cristo morto. Nós não adoramos um Cristo que está preso ao túmulo. Nós não adoramos a um Cristo que foi vencido pela morte. Não. Nós adoramos aquele que é o vencedor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que triunfou, sim, sobre a morte. Aquele que ficou por 3 dias no ventre da terra, mas triunfou e saiu vivo do túmulo. A verdade da fé cristã passa necessariamente pela ressurreição. É impossível ser cristão sem crer na ressurreição. Pastor, não acredito. Não consigo acreditar que Jesus ressuscitou. Tenho que te informar que você não é cristão. Tenho que te informar que você não é salvo. A fé cristã exige a crença absoluta, definida, na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo traz aqui um dos versículos que a gente talvez mais conheça dessa carta, e que muitos tornaram até num ditado: as más conversações corrompem os bons costumes. Mas dentro de que contexto Paulo está dizendo isso? Dentro do contexto da defesa da ressurreição. Paulo vai dizer, olha, é preciso crer nesta verdade, porque más conversações podem nos levar a um desvio de fé muito sério. Podem nos levar a um desvio de vida muito sério, em que nós passamos a ignorar o fato da ressurreição. Tornai-vos, diz o apóstolo, a sobriedade, e como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isso digo para vergonha vossa. Paulo começa então a descrever um pouquinho mais sobre a ressurreição em si, como a ressurreição é entendida não apenas em Cristo, mas na nossa experiência pessoal, como os mortos
terão corpo na ressurreição, e aí Paulo já começa a olhar para o futuro, para a vida futura, para a ressurreição do fim dos tempos, e Paulo nos instrui dentro disso tudo. Algo que é muito precioso aqui, claro, em toda a Escritura, mas aqui de maneira muito especial, é que a linguagem de Paulo é muito clara. Paulo procura cercar de todos os lados seus argumentos para firmá-los muito bem, de modo que não possam ser tidas contra eles objeções. E aí ele torna o fato da ressurreição mais crível ainda, mais confiável ainda. E mostra como que a nossa teologia ela está solidamente firmada e construída sobre este fato da ressurreição. Paulo encerra o capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios com uma maneira de adorar ao Senhor, uma glorificação ao Senhor. Quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, ou seja, na ressurreição final, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que Paulo fala depois disso? Trabalhem. Trabalhem. A ressurreição de Cristo é a prova de que Deus aceitou o sacrifício do Senhor Jesus. Deus aceitou o sacrifício do Senhor Jesus e agora nos deu missão, nos deu vocação, nos deu chamado. À luz da ressurreição, nós trabalhamos. À luz da ressurreição de Cristo Jesus, nós vivemos para a glória de Deus. À luz da ressurreição de Cristo Jesus, nós somos chamados a uma vida de arregaçar as mangas e para a glória de Deus trabalhar até que Ele venha.